Boa noite a todos e ao presidente Tonhão, a pessoa de quem cumprimento todas as autoridades aqui do local. Deixa eu ver como é que está o som. Ah, tá legal. Bom, pessoal, o autismo não é uma pauta minha, tá? E não vai ser. O autismo é minha vida, eu sou diagnosticado, eu sou TEA, tenho diagnóstico tardio, então não trato como pauta. Não vou tratar como pauta. Não quero ter um tom pesaroso, longe de mim, mas eu quero ter um tom grave. Porque eu não sei qual que é a realidade de vocês, a minha é bem difícil, é bem desagradável. É bem doloroso, não é divertido, não é legal. Eu achei até interessante o negócio da cultura e tal. A única cultura que eu queria era poder me trancar no meu quarto, apagar a luz e ficar lá quietinho. E para mim estava muito bom. E as pessoas falam, você não sente falta, necessidade de socializar? Não, não sinto. Não sinto. Eu faço isso porque eu tenho que fazer, eu sou obrigado. É meu trabalho socializar. Eu tenho todas as comorbidades que você falou e mais uma porrada delas que, tipo, são bem constrangedoras. Vão desde o... Como que chama daquele negócio em inglês? Nadia, que é pique-pique, como é que é? Esse daí. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não sou um perito, eu não entendo, eu não conheço. Eu gosto de falar daquilo que eu estudo, então tudo que eu olho do autismo é para saber o que eu tenho, tentar entender. E o diagnóstico, apesar de ser bem assustador, ele antes de ser assustador, ele é libertador. Agora, eu não vejo muita vantagem, sempre quando a gente vai ver uma medida pública para, entre aspas, modular o que está acontecendo, é sempre no sentido de a gente ouvir, agora é moda ser autista. Pô, que moda legal, a gente só se lasca. Que divertido. Como é que é a outra? Todo mundo é autista. Pô, que bom, tomara que todo mundo seja. Quem sabe assim a coisa começa a funcionar, porque é assustador. Você vê relatos em todas as cidades, não é só aqui, de coisas assustadoras que são feitas com crianças com espectro. E por incrível que pareça, as pessoas acham que a gente é um anjo azul de candura e autista é só não verbal até 12 anos. Passou de 12 anos, aí é uma palavra bem pejorativa que eu não vou usar aqui, mas o meu direct do Instagram está recheado. Quando eu publicizei meu diagnóstico, e fiz isso por uma questão muito simples, uma mãe, aos prantos, estava me falando que o filho e ela foram expulsos do mercado porque o guri teve uma crise. E aí eu falei para ela, calma, eu também sou. E ela, de um olhar desesperado de quem estava chorando, começou a ter um olhar de esperança e falou, você conseguiu. E eu não entendia, porque eu não entendo. E aí ela só repetiu, você conseguiu, parou de chorar. E falou, daí foi me explicar, não, o maior medo que a gente tem é que nossas crianças não se tornem adultos funcionais. E você conseguiu, você casou, você tem filho, você trabalha, você é professor, você é palestrante. E o que eu senti falta hoje aqui, que eu acho que a gente tem que começar a falar, é que existem outras comorbidades associadas ao autismo que precisam ser tratadas com responsabilidades, que são a superdotação e altas habilidades. Porque o pessoal escuta superdotação e altas habilidades e acha que a gente é o Elon Musk. Não é, catastrófico. A velocidade com que o meu cérebro trabalha é assustadora. Se eu for falar tudo que eu penso, vocês vão entrar em pânico. Outro dia eu estava caminhando com a minha mulher e comecei a brincar e fazer... ela fez uma brincadeira do tipo, então eu sou o Power Ranger azul, vermelho, e aí eu trouxe um elemento da cultura nórdica, depois da cultura celta, depois da mitologia pagã, e fui construindo um monte de raciocínio. E ela, para, que eu não estou conseguindo respirar já. Eu falei, então, imagina que minha cabeça é 24 horas assim. E só quem passou por um laudo de avaliação pericial de junta médica sabe o quão traumático, o quão terrível, quão catastrófico é. Eu fui pedir um assessor de suporte para plenário,
na Câmara, e para isso eu tinha que provar que eu não sou um charlatão e que esse diagnóstico maravilhoso de autismo não é uma invenção. E foi a experiência mais, eu não vou falar palavrão, a mais traumática e mais desagradável que eu tive relacionada a isso. Os profissionais que estavam lá ficavam tentando buscar gatilho, ficavam cutucando, ao ponto de eu entrar quase que em desespero e falar, pelo amor de Deus, me dá um remédio para parar esse troço horroroso, eu não gosto disso aqui. É horrível. Porque todo político simplesmente entra com o assessor lá dentro, estão um pouco se lixando para a regra, e eu não vou me xingar aqui, não vou fazer como eu faço quando eu estou em ambiente informal, e o bonito aqui não consegue. Se eu não tiver uma autorização, porque é proibido, eu não faço. Eu cometi o maior pecado político que pode acontecer na política do Mato Grosso do Sul, que eu falei que eu ia fazer um negócio e fiz. Toda perseguição que eu sofro, toda assassinato de reputação que a imprensa faz contra mim hoje mesmo, tem um deputado federal pagando a imprensa para falar mal de mim, e o cara é tão ignóbil que ele achou um blog que só ele que paga, eu achei as notas dele, e hoje o cara publicou uma nota que eu sou contra a anistia porque eu sofri... legal também, morreu um menino aqui, legal nada, é horrível, com uma lesão na extração do siso. Eu quase morri ano passado com uma extração do siso. E a imprensa falou, o tanto Correio do Estado quanto o Campo Grande News, dramático, deputado reclama de dor de dente e faz drama. Eu quase morri. Eu estou de atestado hoje porque isso aqui está pululando. Eu estou com 2 placas de titânio aqui, 16 pinos. Vão 3 anos para isso aqui voltar ao normal. E aí eu voto pelo aplicativo, porque eu estou de atestado e como eu não fui, eu falei, não custa ir para Três Lagoas hoje. E minha mãe tinha me pedido para não tratar mais dessa pauta publicamente, porque me expõe demais, é muito dolorido para mim. Agora eu estou conseguindo me compor aqui, porque eu estou evitando alguns temas mais doloridos, mais difíceis. Mas é muito difícil tratar disso publicamente. Eu tinha falado ontem, na minha terapia, que eu não ia mais falar disso publicamente. E eu vim aqui em Três Lagoas hoje exclusivamente para dar suporte para os meus amigos que acabaram sendo destituídos do PL. E o mais engraçado que foi justamente o pessoal que obedeceu, que não fez como eu, que chutou o balde. E aí, por coincidência, eu fiquei sabendo que ia ter isso aqui hoje. E eu acredito que Deus conversa comigo de maneiras misteriosas. E se isso não é Deus falando para mim, meu amigo, não é pauta. Você vai poder ser diferença na vida das pessoas, nem que seja diagnosticando que é possível você ser funcional. Você dá a volta por cima. E aí, como eu estava falando, presidente, eu tenho algumas fórmulas que são imexíveis, e isso funciona quase como um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, que quando eu proclamo essas fórmulas é como se fosse um texto constitucional imutável na minha cabeça. E quando eu emprego as palavras, eu te dou a minha palavra, eu não volto atrás. E em todos os municípios do estado, sem exceção, eu fui pessoalmente, porque eu tenho hiperfoco, então eu consigo fazer 8, 12 palestras nos dias. Quem me acompanha sabe. Eu não sinto fome, eu não sinto frio, eu não sinto calor. E em todos os municípios eu apertei as mãos de pessoas valorosas e falei, eu não vou me coligar com o partido tal e não vou obrigar vocês a fazerem isso, e eu dou a minha palavra. E as pessoas da velha política acharam que eu estava criando uma dificuldade para vender facilidade, mas quando um autista fala que não vota nem na mãe se ela for candidata pelo partido X, não é sentido figurado. Quando o autista fala que prefere decepar os próprios membros do que apoiar o partido X, não é no sentido figurado, é literal. Então, não é gostoso. E aí, quando eu estava passando pela junta médica da Câmara Federal, para poder simplesmente conseguir um crachá de outra cor para um assessor meu me acompanhar e me dar suporte, e aí a médica perguntou, por que você quer suporte? Porque todos os dias eu fico na iminência de subir lá e xingar todo mundo. É um desafio. E aí, quando tem alguém, eu posso perguntar, escuta, o que a pessoa quis dizer com aquilo? Porque às vezes não consigo interpretar.
O mais engraçado é treinar para olhar no rosto das pessoas e ter uma técnica interessante. 1, 2, 3, T da testa, 1, 2, 3, bochecha, 1, 2, 3, boca, 1, 2, 3, queixo, 1, 2, 3, bochecha, 1, 2, 3, T da testa, 1, 2, 3, só que a cabeça fica assim. Para você ter uma ideia, essa noite eu não dormi, não é assim, dormi mal. É literalmente não dormir. Eu chego a ficar 3, 4 dias sem dormir. Sem dormir mesmo, não é nem 5 minutinhos. Porque minha cabeça, por conta da superdotação, fica naquele turbilhão indescritível. Então não é gostoso, não é legal, não é romântico, não é divertido. É só dor e preconceito. Eu só utilizo o meu cordão de identificação quando eu estou num nível de crise que eu fico não verbal. E a Mariana já me viu assim, eu jogo um boné no rosto, boto um óculos escuro, coloco o fone e vou para a fila preferencial. É a única hora que ser autista para mim tem... que vantagem, meu Deus, que legal. E na última vez em Guarulhos, no aeroporto, e eu não sei o que é pior, se é aeroporto ou shopping, porque eles competem. O cheiro é terrível, o barulho é terrível, tudo. E aí um sujeito com uma criança de colo de 3 a 4 anos pegou a fila e estava atrás de mim e começou a me hostilizar porque eu não tenho cara de autista. Onde já se viu um marmanjo igual a você, essa foi a frase mais leve que ele falou, está usando a fila se tem gente com cadeira de rodas. Eu falei, mas você não usa cadeira de rodas, qual o problema? Eu estou quieto aqui, você está me hostilizando. Aí ele começou a gritar, cipiteia, cipiteia, cipiteia. E eu tenho um problema muito difícil de compreender as coisas, porque se eu não entender o que significa, eu não gravo. Se eu entender, eu memorizo para sempre. Então eu sei que é uma sigla, hoje eu consigo entender o que é, mas eu não conseguia associar, principalmente numa situação de crise, o que estava acontecendo, e ficava gritando ali. Então, as pessoas acham que você fala, eu tenho superdotação, você é genial. Não, não é. Eu só consigo desenvolver um nível de masking mais apurado que o de outras pessoas. Só que, para eu poder fazer isso, eu tenho um desgaste físico muito maior. O que para vocês é natural, como falar com visão, para mim é como se eu estivesse conversando com alguém tocando bateria, porque para mim é extremamente complexo. Eu tive que aprender, eu tive que estudar. Eu literalmente comprei livros para estudar como conversar. Eu li O Corpo Fala, eu li Os Segredos da Expressão Corporal. E o mais legal foi no exame lá na junta, eu falei, vou provar para você que meu diálogo com você é técnico. A sua mão assim quer dizer isso, a sua pupila quer dizer isso, o seu coisa quer dizer isso. Aí a psicóloga assustou, pulou para trás e cruzou o braço. Falei, agora você está com medo, você está numa postura assim, ele é o seu suporte de segurança, porque ele é o homem, ele está com uma posição assim, assim, assado. Então não é legal. E aí eu fiquei sabendo que tinha isso aqui hoje. E ao saber que tinha isso aqui hoje, eu já tinha na minha agenda uma visita ao prefeito para falar, o que precisar, estamos à disposição, obrigado por ter encaminhado os 200 mil papai, que a gente manda via prefeitura, porque se a prefeitura falar não vou mandar, não manda, e mandou, obrigado, vai pagar a comida das crianças até o final do ano. E o legal é que eu sempre atendi as APAES e os correlatos, mas eu não tinha porquê, agora eu tenho. Eu também estou dando privilégio aos dentistas, porque eu quase morri disso aí. Mas, enfim, não vem ao caso. Porque é bem ruim. Mas, voltando aqui ao raciocínio, foi um acaso que me levou até a prefeitura, porque era para tratar só de, olha, eu não vou morder, eu não sou um radical, um maníaco do parque, igual todo mundo pinta, eu só tenho rigidez cognitiva, e se eu falar que eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer o que eu falei, simples assim. E aí chegou ao meu conhecimento que um dos temas que seria falado aqui era dos dispositivos que foram publicados. E aí eu li os dispositivos que foram publicados, eu falei, prefeito, o senhor conseguiu amealhar um combo do eu odeio autista. Dele, mas a intenção não é essa. Eu falei, eu sei, eu não vim aqui para te prejudicar. Eu estou tentando te ajudar, porque tudo aquilo que a gente luta, tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que é violento para nós está nesse texto. E não é só o nome de um fulano, de um ciclano, eu não vou ler os pontos aqui, porque a intenção não é essa. E quero, já encaminhando para o encerramento,
fazer o que eu falei que eu ia fazer. Parabéns, prefeito de Três Lagoas. Parabéns por ter modulado o dispositivo. Parabéns por ter revogado o dispositivo. Parabéns por ter aberto ao diálogo com as pessoas que efetivamente sabem. Mães que lutam e parabéns guerreiras no sentido mais literal do termo, porque a mãe da criança neurodivergente tem um desgaste cerebral de quem está num cenário de guerra. São guerreiras literalmente. E qual a preocupação para cuidar de quem cuida? O que nós estamos fazendo? O que o poder público vai dar de resposta para cuidar de quem cuida?